Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 3 de julho de 2025. A ajuda dos Estados Unidos da América para a Ucrânia na Polônia estava na Polônia sendo entregue e foi suspensa por Trump. 1.110 baixas russas na data de ontem, que foi dia 2 de 7 de 2025. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você verá a verdade. Conto com você. Muito obrigado. A decisão do governo de Donald Trump de suspender parte da ajuda militar à Ucrânia envolveu armas já armazenadas na Polônia em fase de entrega para a Ucrânia. Foi noticiado isso ontem pelo Wall Street Journal, que é a Casa Branca. Ela suspendeu, inclusive, os armamentos que estavam na Polônia, e eu já vou dar os detalhes de quais armamentos e munições que estavam sendo entregues para a Ucrânia e que foram suspensos. Acho que foi uma coisa muito desagradável. A Ucrânia não foi informada da decisão. Inicialmente ela soube pelos jornais, tal como a Europa. E já vamos ver esse posicionamento mais na frente. O Pentágono declarou... Eu inclusive, falei num vídeo... Ontem, no meu último vídeo, falei essa notícia, mas estou aprofundando um pouco agora, que já existem mais informações e mais detalhadas, que na realidade, na minha opinião, pela quantidade de material que já estava em fase de entrega, esse não deveria ser suspenso. O que estava lá na Europa, no REC, Polônia e Europa também, mas o que estava lá na Alemanha, na base aérea de Ramstein, que continuasse lá, né? Fosse mandado para o Oriente Médio, como é a desculpa que os Estados Unidos da América estão dando. E o Pentágono disse que não se trata de interromper completamente a ajuda à Ucrânia, mas sim de oferecer a Donald Trump, opções para continuar a ajuda militar que sejam consistentes com o seu objetivo de acabar a guerra. Então, na realidade, ele está sujando as suas mãos com sangue ucraniano, porque isso vai fazer com que os mísseis russos entrem com mais facilidades, porque os Patriots não serão mais fornecidos, os mísseis, e aí vão atingir mais os alvos civis. E ele disse que com isso quer acabar com a guerra. Na realidade, ele parece que virou um aliado do ditador da Rússia, ou seja, acabe com os ucranianos, que daí acaba a guerra, não tem mais ucraniano. Essa é a tônica, na minha opinião. Isso é duro, é forte e não é fácil. O que ele segurou que estava na Polônia? Não é uma quantidade grande, mas tinha lá 30 mísseis Patriot, que são importantes para a Ucrânia. A Ucrânia tem outros mísseis, sem dúvida nenhuma, a da Alemanha, né, lançadores, mísseis, que estão lá do Reino Unido também, da França, mas o Patriot é o único que consegue atingir os ditos hipersônicos russos, que não são hipersônicos, mas são os mísseis mais velozes da Rússia, né? Ele parou também 8.496 projéteis de obuses, né, de 155 milímetros. Como ele disse que está mandando isso para o Oriente Médio, esses 30 Patriots acho que não iam fazer diferença nenhuma. Ele não tem tropas no terreno para usar obuses. As tropas dele estão apenas navais. Ele tem uma frota naval lá e não ia ocupar esses obuses. Esses obuses seriam se ele estivesse defendendo um território no terreno ou estivesse atacando um território no terreno. E para a Ucrânia, isso na linha de frente é fundamental. E ele segurou isso também. 142 mísseis AGM Hellfire, né, que vão em aviões F-16, são de 252 mísseis GMLR, igual, e também 25 mísseis Stinger. São mísseis antiaéreos que o soldado atira do ombro, né? Então ele suspendeu isso também. E 125 granadas, lançadores de granadas, ou seja, isso é o soldado de infantaria que leva o oficial de granada para atirar quando vê a aproximação do russo, ou quando ele vai fazer o assalto contra a trincheira, ou contra a oposição do inimigo. Ele segurou isso. Isso aqui, essas armas de infantaria, ele não está precisando lá, porque a infantaria dele não está lutando, apenas a frota naval que eles estão. E não acredito que ele vai pôr tropas internas lá também, pelo menos agora, não de imediato. Então é muito estranho esse fato, né? Mas parece um acordo entre o ditador e o presidente americano.
O Pentágono, então, eu já tinha dito, como eu falei, já tinha feito aquele trabalho ontem também para vocês, no último vídeo do dia, né? O Ministério da Defesa da Ucrânia comentou que não recebeu nenhuma notificação oficial sobre a suspensão ou revisão dos cronogramas de entrega da assistência acordada. Ficou surpreso com isso. O presidente Zelensky declarou que a Ucrânia estava em níveis de trabalho, esclarecendo detalhes com os Estados Unidos sobre o fornecimento da ajuda militar após relatos de suspensão dos suprimentos, porque eles já avisaram a Polônia, não entregue, segure, né? Quando esses deveriam deixar aí, né? E toda noite, enquanto os russos atacam, eles suspendem os mísseis Patriot e esses outros que estão aí, né? Então é uma coisa muito complicada, né? A Europa ficou chocada com a interrupção do fornecimento de armas à Ucrânia pelos Estados Unidos da América. A decisão do governo de Donald Trump de suspender a entrega de alguns tipos de ajuda militar à Ucrânia foi também inesperada para as autoridades europeias, né? Da OTAN, da União Europeia, né? Isso, de acordo com fontes, Bloomberg falou isso, disse que as autoridades ficaram surpresas, porque ele foi falar com as autoridades. Repórteres da Bloomberg foram perguntar, e eles também estão procurando esclarecer isso, porque eles também não foram avisados de que isso estaria acontecendo. E principalmente depois das declarações de Donald Trump na cúpula da OTAN, que ia procurar ver se conseguia alguns mísseis Patriot e mais alguma outra coisa para os Estados Unidos. Na realidade, não mísseis, são lançadores que o Zelensky pediu para ele, porque ninguém imaginava que ele ia parar o fornecimento dos mísseis. Então, lembramos que o Donald Trump prometeu considerar a possibilidade de fornecer à Ucrânia equipamento adicional de defesa aérea, lá na reunião do G7. E também as fontes da Bloomberg dizem que os países europeus entraram em contato com a Casa Branca para obter esclarecimentos sobre a decisão. E alguns esperam que a posição da América possa ser suavizada ou alterada, mas ainda não tem uma resposta. Como lembrete, na terça-feira, a Casa Branca confirmou que o Pentágono suspendeu a entrega de alguns mísseis de defesa aérea e outras munições, são as que eu relatei agora. E, na realidade, isso eu acho que é muito triste, né? Esses tipos de aliados são muito complicados, né? E não acredito que, por causa disso, vai se inverter a posição na guerra na Ucrânia. Não vai. Eu estou fazendo um outro vídeo que estou falando sobre a questão do Oriente Médio, justamente Irã e Rússia, né? E que terminaram a parceria, que é o próximo vídeo das 16 horas. Convido-os a assistirem, que é importante, e vocês vão ver o que o Putin pretende com isso. E quem está mais feliz do que qualquer pessoa com esse assunto é justamente o Putin, que espera que se esgotem todas as defesas aéreas para ele entrar macetando a Ucrânia, que daí estaria sem nenhuma defesa aérea. Enquanto isso, 1.110 baixas russas na data de ontem, né? E aconteceram também 140 confrontos, mas as posições russas não mudaram. Ao contrário, a Ucrânia parece que a ofensiva é dela, porque ela que está indo para cima dos russos nas regiões de maior disputa, como na região de Donetsk e na região lá de Sumy. E os russos tiveram que recuar e não fizeram grandes avanços, apesar de que desses 140 confrontos, 41 confrontos foram na região de Pokrovsk, onde é mais intenso o combate, sempre foi desde fevereiro do ano passado, há praticamente um ano e meio, e acho que vai continuar sendo. E ali não existe uma nova ofensiva, é sempre a mesma ofensiva, que é muito violenta, muito cruel e uma quantidade muito grande de ataques, né? E aonde perecem o maior número de russos diariamente. E aconteceram 50 ataques aéreos russos contra o teatro de operações. Eles usaram para isso 7 mísseis e 60 bombas guiadas e também 1.206 drones kamikaze para ataques, e realizaram também aproximadamente 4.000 bombardeios contra as posições das tropas ucranianas e nas vilas, nas imediações, né? E de uma maneira geral, não vou mais entrar em detalhes, já falei quanto foi em Pokrovsk, continua estável o teatro de operações. Estável no sentido que
posições não mudaram. A Ucrânia avançou algumas posições sobre as trincheiras russas em Donetsk e na região de Sumy, com sucesso. Na realidade, Sumy, não falamos mais Sumy, mas já eles estão dentro da Rússia. A Rússia não está mais dentro de Sumy. Foram totalmente expulsos de lá. Não quer dizer que eles não possam voltar, mas eu acredito que vai ser muito difícil agora. Eles não esperavam lá aquela região, daquela reação da Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Obrigado a todos, Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.